Samurai Warriors. Pô, eu gostei. Você assistiu Samurai Warriors da década de 90? Eu assisti, eu tinha os bonecos, mas eu admito que eu não lembro muito da história. Ok. Qual que era. Aí eu lembro uma coisa que foi bom ontem, que você tem a nostalgia, né? Eu lembrei daquelas portas surgindo na cidade mesmo. Sim, né? do Que eles castelo nascendo. Exato, portões, exato. é verdade, Só que eu não lembro muito da história e dos personagens. Mas era assim sanguinolento? Não, porque não, já não. chega no Chablau decapitando. Não, pra Eu- mim eu isso daí estranhei. é uma investida do anime. Eu gostei. Tá? Porque assim, a gente tá numa alta muito grande da violência. Sim. É o que eu percebi, tá? Sim. A gente tá numa alta muito grande de decapitação. A primeira cena é um cara sendo decapitado. Ele tá com o celular aqui filmando, né? O demônio vindo, o demônio decapita ele. Não, e o demônio Eles- chega cantando. Ele, então, até então, o cara que vai ser decapitado e o demônio estão cantarolando a mesma música. música, Mas isso. fica uma voz só porque ele arrancou a cabeça do cara. É, É, exato. legal a cena. Eu gostei gostei. também. Será Então- que é porque ele acha que a galera que assistiu o primeiro Samurai Warrior tá adulto? Então, Sim, tipo, como faz a galera sentido. vai reassistir? Faz sentido. Também acho. Porque assim, a violência tá muito forte, você tem um tom profundo. Eu tava conversando com o André. O que eu me lembro. Porque Samurai Warriors, eu gostava muito da estética. Sempre Ok. gostei muito do traje deles. A gente também teve os bonequinhos. Eu adorava os bonequinhos. Adorava os bonequinhos. Essa imagem veio qualidade Matheus, hein? Então, Matheus que eu ia mandou pro saber, Gui. eu ia reclamar. Matheus mandou pro Gui agora. 120p. Matheus mandou pro Gui agora essa mensagem. Essa imagem. Aí, Aê! É porque eu não tinha atualizado a internet. atualizou. Deu saudade do Matheus. A gente tirou o molde da tomada e voltou. O que acontece? Quando a gente viu essas imagens, a gente, obviamente, fez o nosso julgamento pela imagem. Sim. E ainda não me agradou, tá? Sabe? Essa mecha vermelha no protagonista, essa chuquinha amarela no menininho Mushida. Musashi. É um rabo de cachorro, né? É uma chuquinha, Sim. assim, é É uma um mecha. cotó, é um cotó de cachorrinho, é verdade. Você tem aí uma estética muito modernê, né? Muito sim. modernê, mas tudo bem. A gente fez aquela avaliação pelo que a gente tava vendo. Só que assim, também me despertou um interesse, porque eu vi a violência, que a gente tá vendo muito em Jujutsu, muito em Demon Slayer, Chainsaw Man, em no Kaiju número 8, Sim. sabe? Essa violência mais explícita, mais sem medo, sem censura. Sim. Pô, tem uma hora que, na hora que todos os demônios invadem, eles não perdoam nem criança. Ninguém. Exatamente. A criança dilacerada. Sim. Então, assim, lembrei na hora do André, falei, vai gostar. E aí, junto com isso, você tem a introdução de um protagonista que ele começa como um vilão, né? Ainda ele tá, né? Ainda tá. Então ele vai ter uma jornada de descoberta, porque já foi dito que ele é É. o vermelho, que é o do fogo. Exato, mostrou como se fossem os 12 cavaleiros de ouro do mal, lá no inferno, Isso. né? E uma coisa que eu gostei, galera, que me pegou, assim, não é que é top, nossa, Não. mas é divertido, eu me entreti. A quebra de expectativas. Sim. Então começa primeiro com Samurais Warriors, aí você não reconhece os personagens. É. Você fala, cara, mas cadê Quem o que é Chuquinha, esses cadê... carinha, né? E aí teve um esforço, então, pra colocar um roteirinho que te prende, Sim. sabe? Tanto que no final foi onde eu dei a palmatória, que foi a cortada das mãos. É. O protagonista. Então, tipo, é um Chegou protagonista berés, É. né? Então, E eu eles gostei. também, eles fazem um link com o Samurai Warriors de 35 anos atrás. Ele fala, há 35 anos É atrás, verdade. o Samurai Warriors... Lembrando, tá, galera? Eu não tava achando de jeito nenhum na Crunchyroll, porque eu estava procurando por Samurai Warriors. E é Troopers. Eu não lembro o primeiro nome, mas se você vai procurar na Crunchyroll, é alguma coisa Troopers. Porque eles falam no anime Samurai Troopers. Sim. Mas na Crunchyroll, se você procurar com Samurai Warriors, você vai achar um outro anime nada a ver. Sim. Uma coisa que você falou, Giga, que... Yoroi Shinden Samurai Troopers. Ótimo, é isso aí. É assim que você vai achar na Crunchyroll. O que eu tenho de memória é que era um anime esteticamente bonito, mas o roteiro era muito fraco. Sim. Eu cheguei a reassistir no ano passado com o meu filho, porque eu já tô introduzindo os animes pra ele, tá fissurado em Lost Canvas. Né? Ele gostou Não, mesmo. mas Tá Lost apaixonado Canvas, por Lost Canvas. Mas eu introduzi pra ele o Samurai Warriors, e eu assistindo junto com ele, realmente, a animação é bem datada, muito repetitivo, lembra muito Street Fighter Victory, várias cenas, as lutas não são boas de animação, só que a estética era bonita. O Hector é bonito, o César, na hora que eles invocam o poder das espadas, que vem a armadura. Então você tem uma filosofia bacana. Tem um tigre branco. Tem o tigre branco, então, que chama fogo branco. Mas uma coisa que me irritava muito em Samurai Warriors é que os vilões, eles toda hora lutavam e fugiam. Lutavam Sim. e fugiam. E só tinham 3 ou 4. Né? Tinha o Cronos, o Diávolo, tinha o cara do veneno.
São poucos. Aqui já começa com uns 10 vilões interessantíssimos. Interessantíssimos, cara. Ok. Com uma estética legal. Então, assim, não tô falando Então, de jeito nenhum que é a 7, que é o Naruto. Além da bancada de vilões que é apresentada naquele estilão bem tradicional de anime antigo, de produto antigo, você ainda tem a questão de que o próprio protagonista no momento é vilão. Então ainda tá, a quebra de expectativa foi legal. Você ainda tá nessa dualidade, peraí, eu vou ter que torcer pra esse cara, mas ele já cometeu umas atrocidades. Como é que a gente vai superar o fato de que o prota começa sendo pilantra? E aí você vai ter que perdoar esse personagem, em algum momento ele vai ter que fazer algum tipo de redenção, ele Sim. vai ter que buscar alguma coisa, que a gente já viu que ele vai botar o traje vermelho, mas ele já fez umas besteiras e tal. Sim. Interessante. Aquela coisa dos párias que estavam usando as roupinhas. Os fake. Que eles nem conseguem pôr armadura. Eles só eram contratados pra meio que mentir pras pessoas. fingir que são os samurais, mas eles só colocam pijaminha, não conseguem botar armadura, né? Isso. E ficou uma dinâmica meio The Boys dentro do avião, que eles falam, não vou salvar ninguém, vamos pilhar, e o que tem, pega o que tem que pegar e tal. Achei, sabe, assim, muito diferente do que eu tava esperando. Eu achei que eles fossem imitar 100% do original, tentando repetir exatamente a mesma coisa. Não digo que isso seria ruim, mas foi uma quebra de expectativa boa. Mas Então, Você vê que gostei teve de- uma vontade de surpreender, vamos- né? vamos- Tipo, não fez o roteiro Eles estão qualquer coisa. tentando. Eles estão tentando, exatamente. Pra resumir, ele me despertou uma curiosidade de saber como que vai avançar isso. E é isso que eu ia perguntar pra você, irmão. Como acabou o anime clássico? Por quê? Se passa no mesmo tempo e não é dito o que aconteceu com os heróis originais. Fala que se passou 35 anos, mas não fala se eles morreram, se eles se aposentaram, não fala nada. Então, Sim. creio eu que assim como o Tojima, a gente fica naquele mistério, será que os Kamen Rider vão aparecer? Creio que eles vão trabalhar isso também. Tipo, aí os heróis, não vou ficar mencionando. Pra uma hora, que nem foi o Cavaleiro do Zodíaco Novo lá, que é podre. O Ômega. O Ômega. Então, eu ridículo. acho que eles não vão tocar mais no assunto. É a minha opinião. Eu acho que eles não também. vão tocar mais no assunto. É. Eu não sei se tem mangá. Tem mangá? Eu acho que não, porque o Samurai Warriors já não tinha mangá, eu é acho uma que Então original. é uma coisa só pra anime Isso aí, mesmo, Por isso né? que é podre. É. É. Posso Então, ser eu chatão? não vai, gostei. Gabriel. Não Gostei, gostou, não. nada. Mas o traço Nem é legal. o personagem que tem o Patrick Estrela na cabeça, Eu achei- ele tem uma estrela eu do ti- mar. Eu tive uma sensação. Dragon Ball Super é muito brilho, tudo muito claro, excessivamente claro. Não gostei, sei lá, não gostei. É de Eu- mortes. eu liga. As Fiel. mortes. O sangue. Mas Não, não tem pra mim, problema. pra mim é que muito o cara- genérico. O cara acabou de zerar a Vinland Saga, foi pra feira, e ele Então. vai assistir isso daí, ele Cara, vai... é muito legal, genérico. é difícil mesmo, Eu é achei difícil muito mesmo. genérico. Não é por isso. Mas é. Não me Mas, mas a questão Não, do mas eu genérico... não tô não me subestimando subestimem. você. A Eu questão, sei que- a eu sei que questão a do qualidade genérico, mais podre. quando você fala genérico, eu concordo com você. É bem genericão. Eu concordo Sabe, com você. a parte do diferente de você ter uma cabeça rolando, não é isso que eu quero. Mas você vê que tem um padrão meio genérico dos animes, que é uma passada e o sangão assim, ó. Sim. Mas você vê que parece um William Defoe, um default, sabe? Sim. É um prompt. É o mesmo comando Mas ali. é mesmo. Então, me pareceu isso. Eu não me chamou muita atenção. Mas eu concordo que teve uma quebra aí de expectativa que é bem diferente do que a gente imaginava. Mas o design dos personagens também não. Eu gostei mais do design dos vilões. Mas o design dos. Que não eram heróis, né? Bem abaixo. Eu vou contigo, André. Eu também, Obrigado, não, eu também Paca. não gostei, é nóis. Assim, o que eu acho? Puxa saco. O Paca gosta Não, de não, eu Boruto, vou ser viu? sincero. Comigo. Mas aí Ele que tá, gosta eu vou de citar, Boruto. eu vou É citar. verdade, eu eu sempre vou tenho que citar. esquecer. Não, tem que Não, se lembrar mas disso. o mangá é incrível e o anime faz muito sucesso. Fala Mas de assim, Boruto, segue. não, vamos lá. Eu acho que ele vai ser, pelo menos esse primeiro episódio, uma análise inicial, porque não dá pra julgar a temporada completa e pode ser que ele surpreenda. Mas, nesse primeiro episódio, foi basicamente uma injeção de nostalgia pra quem gostava do antigo. Era sendo citado e basicamente apresentou um traço que eu não gostei também. Isso aí. Mas eu que não achei é os- feio. Não Então, é feio. É genérico. Mas peraí, genérico, genérico. então, os protagonistas, você vê que eles são todos com traço grosso, muita cor. É isso aí. Eu não. Não é o traço grosso que eu falo. mas é um é um traço tra- grosso feio. É um stroke. É, ele isso aí, só isso deu aí. um stroke ali forte pra tentar me enganar que é o tração, mas isso não me pega. Fugir até um eu tô pouquinho ligado. dos outros. E assim, eu tenho a impressão, eu vou ser chato, vocês vão ficar bravos comigo, que ele vai surfar na onda do Tojima. Ele vai ficar tentando relembrar o Aí, passado. olha lá. Ele não vai, Vai, assim, tá talvez ele tenha uma acorda, lore nova e tal, mas eu acho que ele vai ser basicamente uma obra que vai focar no anterior. E aí, num ano que você. Num ano não, basicamente no primeiro mês aí, que você Temporada. tem tantas obras incríveis, uma temporada que não tem como fugir dos grandes, eu não sei se ele vai se destacar e também não sei se vai ter muita atração. E tem uma Não coisa que. Eu acho que não vai se destacar Eu perante o também que acho que tem. não. Não. E, ó, Eu acho que tem ele vai um- ser aquele arrozinho gostoso, sabe? Aquela comidinha gostosa? De boa. Tem uma coisa que me preocupa muito, é a Bandai. A Bandai, ela coleciona tragédias. Ela fez Blue Lock, que é uma obra incrível, um dos mangás mais vendidos do Japão, e fez uma segunda temporada começar péssima e depois terminar muito bem. Então, assim, eu não sei se... Eu iria com expectativa baixa.
Pô, Pacão, mas sabe o que eu ia falar? Não, mas a minha expectativa continua baixa, tá? Assim, eu tô esperando que vai ser esse anime comum, médio, sabe? Nota 6, Café nota com 7. leite. Café com leite. Mas sabe uma coisa que eu ia falar da sua crítica sobre ele pegar muita nostalgia? Eu acho que é difícil fugir disso também, porque foi grande, Samurai. É tipo fazer Cavaleiros do Zodíaco e não citar o Seiya. Sim. Sabe? Não, a galera vai a ficar própria esperando. existência do produto, por si só, já é um fanservice, né? Já é uma coisa. Então, Assim, é óbvio que vai. Eu acho que ele vai se ancorar muito nisso. É que nem o próprio Boruto. Então, é isso que eu vou difícil citar. fugir do Naruto. Mas assim, basicamente, você fazer uma continuação, são poucas obras que têm continuação muito boas. E assim, pra falar, eu sei que Boruto é um estigma por causa que o anime é caça-níquel, e ele se apega muito ao Naruto. Mas se você pegar o mangá de Boruto, ou o próprio, vou citar um exemplo que a galera não tá tão acostumada, mas tá quebrando recordes, que é o Jujutsu Kaisen. A própria continuação, ela vai pra frente, ela anda pra frente sem ficar remetendo ao passado. Tem elementos do passado, mas ele não fica toda hora tentando te puxar, olha, tem aquela coisa ali, ele só cita uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e cria sua lore própria. Mas você acha que não é porque Jujutsu é recente, então não tem essa nostalgia? É tipo assim, que nem você vai fazer Lost Canvas, que nem eles fizeram. É difícil você não trazer o antigo, porque faz muito tempo, a galera tem saudade. Como o Jujutsu é novo, tipo, acabou de mudar, não tem por que pegar a nostalgia, Eu espero que eles façam o que o Gabriel falou, esqueça o passado e foca na frente, mas eu tenho essa impressão ruim. Eu tive a impressão de estar assistindo Ben 10. Tá? Reloginho, muito brilho, eu tive essa impressão. O traço não é mais, olha o traço grosso. Não, mas então, é só stroke. É isso aí. Então, eu tive a sensação, eu não sei se foi na temporada passada ou 2 temporadas para trás, foi lançado um outro anime que também evoca a nostalgia, tem um traço bonitinho, uma história, pode ser, chamado Digimon Outbreak. Outbreak, o nome dele? É um anime, tá? Não tô falando do jogo. Beat Break. Teve o Daima, Break, teve é o Dragon Ball Beat Break, Daima. Dragon Ball Daima fez isso também. Legalzinho, traço bacana, história ok, você não lembra de voltar pro segundo episódio. É isso aí. E eu acho que o Samurai Troopers ou Warriors, ele vai padecer do mesmo problema. Porque só essa semana ainda tem uma cachotada, tem Jujutsu, O grosso tem vai coisa... entrar. O Hell's Paradise Fire no domingo, Force. vai ser difícil de lembrar que ele existe semana que vem, porque ele não impactou tanto. É esse anime aí que eu tô citando. Ele tem a nostalgia, ele traz a coisa, poxa, pra quem gostava de Digimon, você recorda, ele bate em alguns elementos que te remetem, a viagem ao passado. Eu não voltei pro segundo episódio. Eu continuei assistindo outras coisas e ficou assim. Eu vou falar uma coisa pra você. Isso é pra criança? Me perdoa? Digimon é pra adulto, né? Seria público jovem, Então, né? tem uma Jovem, coisa que Jovem. nesses animes aí, nesses dois, nesse que o Giga colocou aí que eu nunca vi, mas eu já percebi e tem no Samurai Warriors, que é um negócio que me irrita profundamente, que começou no Dragon Ball Super, que é o excesso de brilho. É brilho pra cacete. E é muita Pô, cor eu não também, né? consigo entender por que essa quantidade de brilho não precisa. Pra mim é uma espécie de preguiça pra você não dar mais detalhe, tá? Mas eu odeio esse brilho, porque eu lembro do Dragon Ball Super, que é horrível e eu odeio. Então, todo anime que vem com brilho e parece que o personagem é de plástico, eu já coloco abaixo. Abaixo, hein? Mas será que esse não é porque é uma imagem de pôster aqui, ó? Não, dá pra ver na cara, olha lá. É muito. Esse aí é o brilho? Sapotama. É muito brilho. É o Sapotama. É o glow Sabe- e o stroke pra tentar me enganar que é atração. Sabe o que essas obras têm em comum? Que é algo que eu vou ser até um pouco chatão em excesso. Fica tranquilo. Pode ser chato. Boruto cara. FM? Não, o Boruto também tem esse problema. Mas Quando a obra não se baseia no mangá, eles parecem que eles têm que seguir uma fórmula pronta pra poder tentar fazer um sucesso rápido, uma forma genérica. São poucas obras, assim, que você olha e fala, cara, essa obra marcou muito. Tipo Evangelion, que marcou pra caramba e não tinha mangá. O mangá surgiu depois. Então eu acho que a falta da base é um problema. Excelente análise, Pacão. Muito obrigado. Você não esperava um elogio. Você também não gosta de Mas obras assim, que- se a que gente não tem pegar, mangá? Elogia, ele reclama, não sei Eu tô perguntando como se agradar, você né? não gosta. Não sei como Eu agradar. estou te perguntando. é difícil um anime fazer sucesso sem o mangá. É raro. Pokémon fez isso. Ok, você deve ter outros exemplos. Mas é muito mais difícil do que aquele que tem a história já preparada.